Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alisson Terra, sou servo de Jesus e este é o nosso encontro com o Mestre Jesus. Se você está pela primeira vez neste canal, quero encorajar você a se inscrever no canal, você acionar o sininho aí para que você possa receber mensagens da Palavra de Deus, se você gosta de estudar a Bíblia. Seja muito bem-vindo, então, no nosso canal. E você que já se inscreveu, muito obrigado por sua presença também. E vamos hoje, mais uma vez, ter o nosso encontro com o Mestre Jesus. Ele ressurgiu. Que notícia maravilhosa! Jesus ressurgiu, ressuscitou. Hoje o mundo está comemorando aí o domingo de Páscoa. Está mais conhecido como a Páscoa. Quando vai falando de Páscoa, o pessoal conhece mais como o dia dos ovos de chocolate. Porém, a Páscoa foi uma comemoração que os judeus fizeram no Antigo Testamento para celebrar a grande saída, o êxodo do povo de Israel do Egito. O povo de Israel saiu do Egito em direção à terra de Canaã, passou ali primeiramente pelo Monte Sinai, depois foi para a terra de Canaã. Mas essa palavra Páscoa significa a passagem. E foi quando então o povo de Israel passou da escravidão para a liberdade que Deus deu a eles como seu povo. E este dia, nós comemoramos o primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus. Mas não só o primeiro dia da semana, nós somos alegres, felizes porque Jesus ressuscitou, somos felizes e celebramos isso todos os dias da nossa vida. Mas o que significa, o que proporcionou a ressurreição de Jesus? O que trouxe para nós a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus? Tivemos muitos benefícios com isso. E eu gostaria de rapidamente ver uma passagem com vocês, lá no livro de Levítico, lá no Velho Testamento, você tem o livro de Gênesis, Êxodo e Levítico. Então vamos dar uma olhada no livro de Levítico, no capítulo 16, nós vamos ver uma passagem interessante de como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, como eles, o que eles tinham que fazer para entrar no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus. Então, Levítico capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado, pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre a tampa e a frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles, no meio das suas impurezas.
ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Então vejam que no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós temos aqui as diretrizes para que Arão pudesse entrar na presença de Deus, ou seja, no lugar santíssimo. E no versículo 17 fala que ninguém entraria na tenda do encontro enquanto Arão entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo. Então, na tenda do encontro e posteriormente no templo, existia o lugar santíssimo. E neste lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E tinha também a tenda do encontro, o lugar santo, aonde as outras pessoas poderiam entrar, mas somente depois que Arão, o sumo sacerdote, fizesse a propiciação pelos seus pecados, com o sangue, do novilho, e posteriormente fizesse a propiciação pelo pecado, ou seja, a propiciação pelo lugar santíssimo, quando diz o versículo 16. Então vejam que para entrar na presença de Deus era necessário tantas coisas físicas, um animal ser sacrificado, o sangue deste animal, incenso, incensário, fogo, enfim, várias coisas, um conjunto de coisas para que as pessoas pudessem ter o acesso ao lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Eu às vezes não consigo nem imaginar tantas coisas, sangue de animais, eu não sei você, mas parecia uma coisa muito, até mesmo estranha, para entrar na presença de Deus. Vamos para o Novo Testamento agora, na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo de 1 a 4. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que no versículo 2 fala que por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Então nós estamos vendo aqui, primeiramente, o que a morte de Jesus, o sepultamento e a sua ressurreição trouxe de benefício para nós. A salvação. E além da salvação, nós já sabemos que Jesus, ele trouxe para nós o perdão dos nossos pecados. João Batista, o grande profeta que veio antes de Jesus, ele dizia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação, o perdão dos pecados, essas coisas são benefícios que trouxe a morte, o sepultamento e principalmente a ressurreição de Jesus. A carta aos Hebreus, capítulo 10, nos ensina um benefício também maravilhoso que trouxe a morte e a ressurreição de Jesus. A carta aos Hebreus é uma carta que estava encorajando os hebreus a entrar na presença de Deus, não por meio de coisas visuais, mas estar na presença de Deus por meio da fé. Porque a fé
é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos o amor e as boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Verifique o versículo 19. Temos que ter plena confiança de fé, plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então, o benefício maravilhoso que nós temos aqui, por causa do que Jesus fez naquela cruz, foi nos abrir, como ele diz no versículo 20, por um novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Sabemos que no lugar santíssimo havia um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E este véu é que separava. E Jesus, então, ele rompeu este véu quando ele morreu naquela cruz, quando o corpo dele foi crucificado, ele morreu naquela cruz. Naquele momento, Jesus nos abriu um caminho para entrarmos na presença de Deus. Nós, pecadores. Porém, nos ensina aqui o versículo 22, no finalzinho do versículo 22, que nós temos que ter os corações aspergidos para nos purificar, né, de uma consciência culpada. E esse coração aspergido nos indica o dia em que nós, pela nossa própria consciência, cada um já tendo a maturidade e a consciência de entender a sua culpa, e nos entregamos a Jesus por meio do batismo, de um novo nascimento, morrendo na água do batismo, sendo sepultado ali e ressuscitando com Cristo. Naquele momento, nós fomos aspergidos com o sangue de Jesus. Assim como no Velho Testamento, o sangue daqueles animais aspergia para purificar, agora o sangue de Cristo, no momento em que somos batizados, entramos em contato com este sangue e somos purificados dos nossos pecados. Assim, agora, nós temos a plena confiança, como diz o versículo 19, de entrar no lugar santíssimo, ou seja, de entrar na presença de Deus, mesmo que nós não estejamos vendo Deus, mesmo que nós não estejamos vendo todos aqueles aparatos do santuário, da tenda do encontro, mas é plena confiança de fé, de que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, tivemos contato com o sangue dele no momento do batismo, hoje nós temos a plena confiança de que podemos estar na presença gloriosa de Deus. Que benefício maravilhoso que tivemos com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. De termos a confiança de que agora nós temos um caminho e podemos ir por este caminho que é Jesus, entrar na presença de Deus, porque ele ressurgiu. Jesus morreu e ressurgiu. E nós estamos vendo aqui que maravilha que Jesus nos fez. Que benefício maravilhoso. Porém, no versículo 22 fala que nós temos que nos aproximar de Deus com um coração sincero, com plena confiança, com plena convicção de fé. Nós não podemos duvidar de que se nós entregamos a vida para Jesus, quando nós celebramos no primeiro dia da semana, através da ceia do Senhor,
o pão sem fermento e o fruto da videira, quando nós celebramos este momento, nós temos que ter plena confiança de fé de que estamos nos aproximando do Deus Altíssimo, que estamos na presença dele. Porém, o versículo 22 nos diz, mas precisa ser com um coração sincero. Precisamos ter sinceridade, verdade em nosso coração, para então, neste benefício, deste novo caminho que ele nos abriu para estar na presença de Deus, podemos glorificar o nosso Deus. Que benefício maravilhoso que nós temos. Portanto, versículo 25 vai nos encorajar, vai nos exortar a não deixarmos de nos reunir como igreja. Sabemos que nós estamos no meio de uma pandemia em que precisamos fazer o isolamento social, porém, nós não vamos deixar de reunir como igreja, com as nossas famílias, unidos no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma plena convicção de fé, que todos nós juntos estamos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do seu corpo, porque ele ressurgiu. Portanto, até a volta de Jesus, como ele diz aqui, até o dia que se aproxima, o dia glorioso da volta de Jesus, nós estaremos reunidos no primeiro dia da semana para celebrarmos com muita alegria a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, porque ele está vivo, ele ressurgiu. Que Deus seja louvado, Deus seja glorificado por tantos benefícios. Nós podíamos mencionar tantos outros benefícios que Jesus nos deu porque ele ressurgiu, porque ele morreu, mas ressurgiu. Que benefício maravilhoso nós vimos hoje. O perdão dos nossos pecados, a salvação e podermos estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe a estar sempre na sua santa e gloriosa presença. Uma ótima semana.